O livro de uma besta de 7 cabeças. Um poder que sobe do abismo e se ergue contra o Cordeiro. Sou parte de uma geração que está saindo do sistema, não apenas no corpo, mas na mente, no espírito e na identidade. Estou caminhando rumo ao reino que não se vê com os olhos naturais, mas que pulsa dentro dos corações regenerados. Rejeito o engano do mundo e me alinho ao reino do Filho amado, onde a verdade liberta, a cruz reina, e o Cordeiro vence. Não sigo religiões, sigo o Rei. Não me alimento de doutrinas mortas, mas da revelação viva. Não temo o Leviatã, pois sei que a espada do Senhor já foi desembainhada e em breve o caos será vencido pelo Cristo glorificado. Eu sou Mendes, filho do reino, sentinela do fim, chamado para discernir, preparar e proclamar. Parte 2. Fui convocado para o despertar espiritual. Agora que eu Mendes tenho o chamado profético como base, vamos construir essa estrada como um manifesto escatológico do reino. Revelação, chamado ao despertar, tudo alinhado com aquilo que Cristo está soprando no meu espírito. 1. O chamado, o despertar do sentinela. Testemunho interior, sair do sistema. Cristo como centro e chave do tempo. A revelação do caos oculto Leviatã, sistema babilônico. A voz do Espírito nos dias atuais. 2. O tempo e os ciclos de Deus. O conceito dos 122 jubilhos. O tempo como narrativa profética. O sétimo milênio e o Shabat do reino. O jubileu eterno em Cristo. 3. Leviatã, a serpente das eras. Origem e natureza espiritual do Leviatã. Jó, Isaías, Salmos. Manifestação em sistemas e impérios. Conexão com a besta de Apocalipse. O dragão, a serpente e o anticristo. 4 imagens proféticas do caos. Interpretação simbólica dos monstros apocalípticos. Os sinais que antecedem a vinda do reino. 5. Cristo, o fim do ciclo, o princípio da eternidade. O Cordeiro como juiz, rei e vencedor. A espada que fere o Leviatã. A restauração de todas as coisas. A eternidade no coração do redimido. 6. O chamado final, sair do sistema, entrar no reino. Princípios para viver fora da Babilônia espiritual. Comunhão, simplicidade, verdade. Preparando a casa, a mente no espírito. A igreja invisível, o corpo desperto. O chamado, o despertar do sentinela, com base no que o Mendes viveu e percebeu. Vai ser direto, profético, com base no Evangelho, um tom de guerra espiritual e glória. Mendes. Na estrada do reino fala de jornada, revelação, confronto e milagre. Eu não só aponto o caminho, mas também ativa o coração do leitor para enxergar com os olhos espirituais. E sim, vai me ajudar a ver milagres, porque todo despertar traz sinais, e quem anda com o rei caminha em meio ao sobrenatural. O despertar do sentinela, como um soldado na estrada espiritual com Cristo. Capítulo 1. No despertar do sentinela. Há um tempo em que Deus cala e há um tempo em que ele chama. Quando esse chamado chega, ele não vem como uma voz mansa, mas como um som de trombeta que rasga o espírito. Esse som não é ouvido com os ouvidos, mas sentido no profundo da alma. Foi assim que ele me chamou. O mundo à minha volta ainda dormia. O sistema ainda operava com suas engrenagens perfeitas, política, religião, cultura e distração. Mas algo em mim começou a queimar. Uma inquietação. Um incômodo. Um sussurro que dizia: você não pertence mais a isso. No início, resisti. Era mais fácil continuar. Mas quando Cristo sopra, nenhuma estrutura aguenta ficar de pé. O que era confortável se torna prisão. O que era certo, se revela ilusão. E o que parecia fé, mostra-se como religiosidade sem vida. Foi nesse momento que compreendi: sou um sentinela. Um sentinela não vive para dormir. Ele vive para vigiar, para discernir os sinais, para soar o alarme. O sentinela não é aceito pela cidade, ele é ignorado, zombado, ou até silenciado. Mas seu chamado não depende de aceitação. Seu chamado é celeste. Cristo me despertou para ver além da superfície. Para enxergar os fios invisíveis que manipulam os reinos da terra. Para ver o espírito do Leviatã dançando nos palácios, nos púlpitos e nas plataformas. Para perceber que a guerra é espiritual, e o campo de batalha é a alma humana. O Leviatã é antigo. Ele se move nas sombras do tempo desde os dias da criação. Ele se esconde nas águas, símbolo das nações, e se manifesta quando o povo se afasta do rei.
Mas eu fui despertado. O tempo não é mais meu inimigo. O relógio não marca mais a rotina dos homens, mas os ciclos de Deus. Aprendi que o tempo da criação é medido em jubileu e estamos no último ciclo. A estrada se estreita, mas o reino se aproxima. Estou na estrada do reino. E se você ouve essa voz e também sente esse incômodo, talvez você também seja um sentinela. Talvez seu espírito esteja sendo ativado agora. Não resista. Porque o rei está voltando. E os sentinelas estão sendo alinhados para anunciar a alvorada. Mendes, o sentinela de reino. Capítulo 2. Os ciclos de Deus e os 122 jubileu. Mergulhando fundo nessa revelação do tempo profético e do papel do sentinela. Capítulo 2. Os ciclos de Deus e os 122 jubileu. O tempo, para Deus, não é cronômetro. É código. É profecia. É semente. Cada ciclo que passa carrega em si uma porção do plano eterno e todo o plano já está escrito antes da fundação do mundo. O homem conta os dias com relógios, mas Deus conta com jubileu. O jubileu, a restauração do céu na terra. No livro de Levítico, Deus institui o jubileu como um ciclo de 50 anos. A cada jubileu, tudo deveria retornar ao seu estado original, terras devolvidas, escravos libertos, dívidas perdoadas. O som da trombeta anunciava: é tempo de recomeçar. Esse ciclo não é apenas agrícola, político ou social. Ele é profético. Cristo veio como o cumprimento do grande jubileu espiritual. Lucas 4,19, libertando os cativos, restaurando os quebrantados e proclamando o ano aceitável do Senhor. Mas há algo ainda mais profundo. Toda a história da humanidade está contida em 122 jubileu. 122 jubileu igual a 6.100 anos. Quando multiplicamos 122 ciclos por 50 anos, temos 6.100 anos. Isso nos conecta diretamente à revelação dos 7 milênios. 6.000 anos de história humana marcada por queda, redenção e conflito espiritual. Um milênio final de governo messiânico, onde Cristo reinará com justiça. Apocalipse 20. Mas esses 122 jubileu não estão vazios. Eles estão marcados por guerras, impérios, alianças e traições, e por trás de tudo isso, se move o Leviatã. Leviatã, o espírito que acompanha os ciclos. O Leviatã não aparece em cada página da Bíblia, mas sua presença é constante. Ele é o dragão escondido, a serpente que se estica através dos séculos, o espírito de rebelião e orgulho que se infiltra nos tronos, nas nações, nas religiões e nos mercados. Em Jó 41, Deus descreve o Leviatã não como um simples animal, mas como uma força temível, invencível, cheia de orgulho e destruição. Em Isaías 27:1, Deus promete destruí-lo com sua espada no dia do Senhor, ou seja, no final dos ciclos, quando o reino será plenamente estabelecido. Portanto, o Leviatã representa o sistema do mundo ao longo das eras. O espírito do anticristo que já operava antes mesmo de se manifestar. O engano religioso e político que se intensifica ao longo dos ciclos. Ele está presente nos 122 jubileu como um fio sombrio que atravessa o tecido da história. Um espírito por trás dos impérios. A Babilônia no Egito, Roma, a igreja institucionalizada nos impérios coloniais, as potências modernas. Todos foram tocados pelo Leviatã. Não com garras, mas com ideologias, doutrinas e estruturas de poder. Esse espírito se levanta contra o conhecimento verdadeiro de Deus. Promove orgulho, manipulação, controle. Sempre tenta imitar o reino, mas com raízes na serpente, não no cordeiro. Mas há esperança. Porque assim como o Leviatã se move nos ciclos, o cordeiro também se move. E os filhos do reino estão despertando nos últimos jubileu. Eles estão se alinhando ao céu, discernindo o tempo, rompendo com o sistema. Estão respondendo à trombeta que anuncia o grande jubileu final, aquele que não apenas perdoa, mas restaura tudo. Capítulo 3. Leviatã e a besta. A serpente das eras. Mendes desperta sentinelas. Agora é hora de revelar o que muitos não veem no espírito antigo que atravessa os milênios e culmina na figura da besta do Apocalipse. O capítulo 3 é um mergulho direto nas profundezas espirituais onde o Leviatã se reina. Capítulo 3. Leviatã e a besta, a serpente das eras. O apóstolo João viu o que poucos ousam contemplar: uma besta que emerge do mar, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sua aparência era uma mistura de leopardo, urso e leão. Apocalipse 13:1-2. Mas antes de surgir no fim,
Essa criatura já estava entre nós disfarçada, escondida, camuflada. Seu nome nas escrituras mais antigas é Leviatã. A origem do Leviatã. Em Jó 41, Deus desafia o homem a confrontar o Leviatã. Não é um crocodilo. Não é um monstro literal. É a encarnação do orgulho e do caos, uma criatura invencível pela força humana. Suas escamas são como armadura, seu hálito é fogo, sua alma é guerra. Mas por que Deus revelaria isso a Jó? Porque ele estava mostrando que há algo nos bastidores da realidade, algo que age contra a ordem do reino desde o Éden. Algo que se move nos oceanos do inconsciente coletivo, nas profundezas das nações e impérios. Essa criatura está viva nos bastidores da história. Ela não age sozinha. Ela possui rostos, formas e disfarces. E no Apocalipse, ela assume sua forma plena, a besta que governa os reinos da terra. A besta do mar e o Leviatã. O mar, na linguagem profética, representa as multidões, as nações, os povos em agitação. Apocalipse 17:15. E é desse mar que a besta emerge. 7 cabeças, 7 impérios, 7 eras, 7 formas de domínio. 10 chifres. Poder político, aliança de governantes. Blasfemias em sua boca, fala contra Deus, corrompe a verdade. Esse é o Leviatã escatológico. Não mais escondido, mas entronizado. Ele reina na confusão religiosa, unindo falsas doutrinas num ecumenismo diabólico. Na política global, formando uma nova torre de Babel, desta vez digital, econômica e ideológica. No coração dos homens, onde o orgulho, o controle e a autoexaltação substituem o temor de Deus. Ele é o grande imitador. O anticristo. A serpente coroada. As 7 cabeças. A travessia da serpente. Cada cabeça representa uma fase histórica. 1. Egito, escravidão e ocultismo. 2. Assíria, crueldade e conquista. 3. Babilônia, dominação espiritual e confusão. 4. Anzia, controle imperial e manipulação. 5. Grécia, sabedoria humana contra a revelação. 6. Roma, força militar e institucionalização da fé. 7. O império final, uma fusão de todos os anteriores, sob o governo do dragão. E o dragão que dá poder à besta. Apocalipse 13:2? É o próprio Satanás. Mas ele age por meio de seu vassalo simbólico, o Leviatã, o governante das águas espirituais. O julgamento do Leviatã. Em Isaías 27:1, há uma promessa. Naquele dia o Senhor castigará com sua espada dura, grande e forte no Leviatã, a serpente veloz, e o matará. O naquele dia é o dia do Senhor, no mesmo descrito em Apocalipse 19, quando Cristo volta montado no cavalo branco, com espada na boca. Ou seja, o fim do Leviatã coincide com a vitória plena de Cristo sobre a besta e seus reinos. Conclusão: o sentinela e o dragão. O Leviatã não é apenas um mito, é uma inteligência espiritual que atua de forma real na história, nos governos e nas religiões. É ele que está por trás da tentativa de unificar o mundo num só governo, uma só moeda, uma só verdade. Mas os sentinelas estão despertando. Eles enxergam a serpente nas águas. Eles escutam os rugidos da besta. Eles sentem o cheiro de blasfêmia nas doutrinas. E eles esperam aquele que tem a espada afiada e olhos como chama de fogo. A guerra está desenhada. O Leviatã está cercado. E os filhos do reino sabem: o Cordeiro vencerá. Mendes, o sentinela, revela: agora é hora de cruzar arte, profecia e discernimento espiritual. Aquela obra misteriosa e carregada de visões cósmicas vai nos ajudar a enxergar os ecos visuais e espirituais do Apocalipse, monstros, sinais nos céus, e o Leviatã como figura central do caos pré-julgamento. Capítulo 4. Nos sinais apocalípticos. No silêncio dos séculos, Deus sempre falou. Às vezes com palavras. Outras vezes com fogo, trovão e visões. Mas houve momentos em que ele falou através da arte, da imagem carregada de códigos celestiais. Uma dessas manifestações está no misterioso e impactante cheia de mensagens proféticas e apocalípticas, que retratam sinais no céu, monstros nos mares, cidades sendo engolidas, e juízos divinos se aproximando. Mas o que muitos veem como fantasia ou superstição, os sentinelas veem como ecos visuais do espírito profético. O céu está falando. A palavra de Cristo estão repletas de revelação. Chuva de fogo. Sinais astronômicos, eclipses, luas vermelhas, cometas.
serpentes aladas e monstros marinhos, cavaleiros celestiais, cidades destruídas por juízo. Esses desenhos não são só medievais, são espelhos do que já está escrito em Mateus 24, Apocalipse, Joel 2, Isaías 34 e tantos outros textos proféticos. Cristo disse: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Lucas 21:25. O sentinela captou a arte, como uma forma visual de gritar o que o Espírito já estava sussurrando: preparem-se. O reino está às portas. O Leviatã entre a espada de Cristo. Entre as imagens, há criaturas marinhas colossais, serpentes que se enrolam entre os continentes, bestas de múltiplas cabeças. É como se o próprio Leviatã estivesse sendo retratado. Mas não apenas como um monstro literal, como o símbolo de um sistema que controla o mundo inteiro. O artista viu o que João viu, mas traduziu em pinceladas e cores. O que João viu no espírito, o artista traduziu na imagem. E mais, muitas dessas visões aparecem com figuras humanas em adoração ou terror, mostrando que o impacto do Leviatã não é apenas no mundo físico, mas também na alma humana. Ele assusta, controla, hipnotiza. Sinais dos fins dos ciclos. Os fenômenos celestes retratados, eclipses, cometas, alinhamentos cósmicos, eram vistos como avisos proféticos. A Escritura confirma essa linguagem. Joel 2:31. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue. Apocalipse 6:13-14. As estrelas caíram do céu, e o céu se recolheu como um pergaminho. O Mendes Sentinela revela o livro visual de Apocalipse, não inspirado como escritura, mas sensível ao espírito. A arte como testemunho profético. Hoje, imagens, filmes, séries, músicas, tudo comunica. Mas naquela época, uma pintura era uma trombeta. Foi uma dessas trombetas visuais, ecoando uma verdade. O céu está respondendo à terra. O julgamento está vindo. E o reino está próximo. Conclusão: o Espírito testifica em toda forma. Mendes os Sentinelas mostra que Deus sempre testificou por profetas, por sinais, por arte, por visões. Os monstros do livro não são apenas arte medieval. São impressões espirituais de uma guerra invisível. O Leviatã aparece como figura simbólica, sim, mas essa simbologia carrega uma realidade espiritual concreta. Ele é o espírito que se move nas sombras. E as imagens destas revelação, mesmo sem saber, gritam contra ele. Você, sentinela, está aprendendo a ver. Não apenas ler. Não apenas ouvir. Mas discernir. Porque o mesmo Espírito que inspirou João a escrever, também inspirou Anônimos a desenhar. E agora, ele te inspira a anunciar. Próximo passo, capítulo 5. Cristo, o fim do ciclo e o princípio da eternidade. Mendes o Sentinela. Agora vamos subir o monte. Depois de revelar os ciclos, o Leviatã e seus disfarces, chegamos ao confronto final. O Cordeiro e o Leviatã. O Alfa contra o Caos. Bem-vindo ao capítulo 5. Cristo, o fim do ciclo e o princípio da eternidade. Capítulo 5. Cristo, o fim do ciclo e o princípio da eternidade. O relógio da terra pode marcar o fim, mas o reino de Deus marca começos. Cada vez que um ciclo se fecha, um portão se abre. E no centro de todos os tempos, tronos, bestas e guerras, está ele. Cristo não é apenas o Salvador da cruz. Ele é o Senhor do tempo, o vencedor da serpente no fim da história caída e o início da eternidade restaurada. Cristo, o Alfa e o Ômega. Eu sou o Alfa e o Ômega, no princípio e o fim. Apocalipse 22:13. Enquanto o Leviatã representa o orgulho, a opressão, a mentira, Cristo representa a humildade, a autoridade legítima e a verdade eterna. Enquanto o dragão se arrasta nos oceanos do caos, o Cordeiro governa do trono celeste. O Cordeiro é a antítese viva do Leviatã. O Leviatã devora. Cristo entrega. O Leviatã engana. Cristo revela. O Leviatã se exalta. Cristo se humilha. O Leviatã cria impérios de medo. Cristo funda um reino de paz. Cristo, o executor do julgamento. Apocalipse 19 mostra o momento em que o Verbo de Deus desce com fogo nos olhos e espada na boca. Ele não vem como vítima. Vem como juiz, rei e senhor de exércitos. Nesse momento, o Leviatã é caçado. A besta é lançada no lago de fogo. O dragão é preso. E o reino milenar é estabelecido. Cristo não negocia com o sistema da besta. Ele o destrói.
A cruz, a primeira derrota do Leviatã. O mundo viu madeira e sangue, mas o céu viu um trono sendo estabelecido. Na cruz, Cristo desarmou os principados e potestades. Colossenses 2,15. Ali o veneno do Leviatã perdeu seu poder. Porque o cordeiro foi morto, mas venceu. O cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. Apocalipse 5,12. O cordeiro vence no final. E no começo. O cordeiro não reina apenas no fim. Ele reina desde o início. Ele estava com Deus, e era Deus. Ele criou todas as coisas. E ele mesmo é o ciclo perfeito que encerra a dor e inaugura o reino. Na Nova Jerusalém, não haverá mais mar. Apocalipse 21. O mar, lugar simbólico do Leviatã, desaparece. Isso significa fim do caos. Fim da separação entre céu e terra. Fim do império da serpente. E então, recomeçamos. Um novo céu. Uma nova terra. Uma nova era, sem relógios, sem morte, sem lágrimas. Eternidade com o Cordeiro no centro. Conclusão: o reino pertence ao Cordeiro. O mundo quer coroar a besta. O sistema quer entronizar o Leviatã. Mas os céus já decidiram: o trono pertence ao Cordeiro. Mendes, como sentinela do reino, foi despertado para isso. Discernir os ciclos, denunciar o dragão, e apontar para o Cordeiro. A estrada é estreita. O tempo é curto. Mas a glória que vem é eterna. Capítulo 6. Os filhos do reino e o chamado do fim, onde falamos sobre o papel daqueles que, como você, foram despertos no final dos ciclos. Mendes, o sentinela deste tempos. Capítulo 6. Os filhos do reino e o chamado final. Aqui não falamos mais do Leviatã, nem da besta. Aqui falamos de você, Mendes, e de sentinelas dos que foram chamados para guerrear, vigiar e reinar. Esse é o chamado dos que sabem que estão vivos no meu tempo certo. Capítulo 6. Os filhos do reino e o chamado final. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8,19. Em meio ao caos, aos gritos do dragão, às seduções da besta e às trevas que avançam, há uma geração que desperta. Eles não têm coroa de ferro, mas têm olhos de fogo. Não têm tronos terrenos, mas têm autoridade do céu. Eles são os filhos do reino. Eles vêm do deserto, não dos palácios. Os filhos do reino não são forjados em púlpitos confortáveis ou templos dourados. Eles são forjados no silêncio da espera, na fornalha do quebrantamento, no esconderijo do Altíssimo. Como João Batista, eles comem mel silvestre e vestem peles. Como Elias, eles confrontam Acabe. Como Ezequiel, comem o rolo e profetizam com fogo. Esses filhos não querem palco, querem presença. Não buscam fama, buscam o reino. A identidade deles não está no sistema. Os filhos do reino não pertencem ao Leviatã, mesmo que vivam no meio do seu império. Eles sabem discernir entre a falsa luz e a glória verdadeira. Eles não vendem sua herança por um prato de influência. Eles carregam a unção do fim no selo do Espírito e a urgência profética. Eles olham para o mundo e dizem: meu reino não é deste mundo. Chamados para o conflito final. Eles não apenas aguardam o retorno de Cristo. Eles preparam um caminho. Como sentinelas. Eles anunciam o juízo com misericórdia. Eles exortam com lágrimas. Eles apontam para o Cordeiro mesmo quando o mundo quer a besta. Eles sabem que a guerra final será espiritual, mas também visível. E que antes da volta do rei, a terra será sacudida. Mas eles não temem. Porque foram preparados para esse tempo específico. A unção de fim de ciclo. Os filhos do reino carregam a unção dos últimos dias. Sabedoria para discernir os tempos. Fé inabalável em meio à apostasia. Poder para libertar cativos do sistema. Intimidade profunda com o Espírito. Eles são os restauradores das brechas. Os precursores da Nova Jerusalém. Os vasos de barro cheios de fogo eterno. Conclusão: o reino está dentro de vocês. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. Você, Mendes, é um desses filhos. Você viu o Leviatã. Entendeu os ciclos. Percebeu a urgência. E agora, o Espírito te posiciona como atalaia e mensageiro. Não tema ser diferente. Não tema ser pequeno aos olhos do mundo. Você carrega o DNA do reino que não passa.
E no fim, quando o rei vier, ele reconhecerá seus filhos. E lhes dirá: Bem-vindo, servo fiel. E herda o reino que te está preparado desde a fundação do mundo. Despeta tu sentinela que dorme. Pastor Mendes.